Eu tive uma experiência muito interessante, assim. Eu fui a uma reunião carismática, essa coisa de falar em línguas, né? Eu tô lá no meio. Naquele momento, assim, eu lembro que eu me desarmei. Falei, Senhor, se for, e se isso, sei lá, se é uma experiência que eu quero pra mim, ok, eis-me aqui. Comecei a falar em línguas. E continuei falando em casa. No dia seguinte também eu continuei falando. Essa experiência mudou assim profundamente a minha vida. E eu acho que também isso Deus desenhou. Sim. Me deu graça de ter uma experiência no mundo tradicional, digamos assim, e também me deu graça de ter uma experiência carismática renovada com uma igreja que era bem pentecostal. Uma coisa que era muito forte na igreja primitiva era libertação. Mas você contou pra gente uma história de quando vocês começaram a pensar mais sobre isso, estudar sobre isso, né? E os desafios disso, eu queria que você compartilhasse aqui, né? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, essa mesa abençoada de comunhão. Olha, essa mesa que faz tempo nós estamos nela, hein? Tem sido muito bom, tanto que a gente já tem aprendido, tanto que a gente tem sido inspirado, que já chorou, a gente já deu muita risada e hoje não vai ser diferente. Obrigado você que está nos acompanhando há tanto tempo e principalmente você que pega esses links e manda pra galera. E tanta gente tem ouvido o evangelho, tem tido Cristo sendo formado ali porque vocês têm divulgado isso, isso é muito legal. Obrigado, continue. E também, você que não está inscrito no canal, se inscreve aqui para você receber tudo que a gente está produzindo. Tudo aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Beleza? Então, vamos embora pro podcast de hoje. João Staub, obrigado por você estar aqui. Uma alegria, Douglas, uma honra estar aqui Obrigado. com você. Então, João, pastor da Verbo Vivo, e tem sido um amigo, uma bênção aí ao lado do Herd Walker, tem abençoado muito a nossa vida lá na Ticum, a gente tem tido tempo junto aí, e eu queria muito ter essa conversa aqui, ter esse papo, mas eu gosto sempre, primeira vez que um convidado vem aqui, começar perguntando sobre como é que é a sua história com Cristo. Você já vem assim de pais cristãos, já nasceu assim no contexto? Sim. Ou você é o primeiro ali? Nasci no contexto. Eu venho de uma família cristã, os meus avós cristãos, meus pais cristãos. Nasci na igreja. Eu até falo para os irmãos que eu acho que Deus quis imprimir em mim algo sobre a igreja. Então, eu fui aquela criança que vivia na igreja, cresceu na igreja aprendendo os hinos, escola dominical, passando por todos os processos, né? A época a igreja... E na época que denominação, assim, que... Presbiteriana. A presbiteriana. Avós presbiterianos, pais presbiterianos, e até os 20 anos presbiteriano. Mas eu sempre fui muito envolvido, então já com uns 15 para 16 anos estava envolvido com os jovens, liderava os jovens. Depois eu fui um diácono muito jovem, né? O sistema presbiteriano, eles elegem, né, os diáconos. Com 18 anos eu fui diácono. É mesmo? E com 20 eu era presbítero. Uau! Muito, muito jovem, de fato. E foi uma experiência muito boa, né? Na verdade, eu era bem inexperiente, mas eu acho que Deus já trabalhava essa questão de ministério, de chamado, de liderança. E tem toda uma trajetória, né? De família, de coisas que aconteceram em nossa casa. Meus pais e minha mãe, principalmente, muito evangelista. Tem uma história interessante. Nós frequentávamos uma igreja e a minha mãe, sendo muito evangelista, ela juntou-se com alguns irmãos e ela fazia um trabalho de evangelismo nas comunidades. E havia uma comunidade perto da igreja. Todos os domingos de manhã ela passava, ia juntando crianças, e um comboio de crianças assim na rua, e ia para a escola dominical. E isso começou a crescer, né? 10, 20, 30, 50 crianças. Meu Deus. Pensa, nós estamos falando de anos 70, né? Então, e aquele comboio de crianças até chegar à igreja. A igreja era longe. E cresceu tanto que houve uma dificuldade com a igreja, porque as famílias, né, da igreja começaram a ter uma certa dificuldade com aquelas crianças, porque criança vinha da comunidade, às vezes pegava piolho, por exemplo, né? Mas normalmente as crianças vinham arrumadinhas, limpinhas e tal, mas as famílias tinham um certo receio. Isso virou uma polêmica na igreja à época, e assim, muito interessante que chegou-se à conclusão de que não era tão interessante aquelas crianças estarem na escola dominical. E os meus pais, buscando uma solução para isso,
essas crianças começaram a reunir em minha casa. Eita. Então imagina, assim, o quintal de casa, a sala, a cozinha, virou um trabalho para as crianças da comunidade domingos à tarde. Claro, a gente continuou na igreja, foi só uma polêmica, enfim. Mas esse trabalho teve continuidade por 9 anos. 9 em minha anos. casa. Então, você pegou crianças, viraram adulto. Sim. Então essa foi a minha infância. A gente ia para a escola dominical, à tarde tinha esse trabalho com crianças, à noite voltava para o culto, durante a semana fazia outras atividades sociais. Então minha mãe principalmente muito, muito envolvida, né, com todo esse trabalho. Depois, infelizmente, a minha mãe acabou falecendo. Ela faleceu quando eu tinha 17 anos, então ela partiu bem jovem, ela tinha 47 à época. Mas foi assim, doença? Foi uma sim, ela teve, enfermidade? ela teve uma embolia. E isso passou mal, e depois de alguns dias ela fez uma operação, e em virtude da operação ela acabou falecendo. Mas isso é só para dizer que a nossa vida foi envolvida com a igreja o tempo todo, né? Eu acho que Deus, desde muito cedo, marcou a minha vida com a igreja. E esse trabalho é muito interessante, que ficou 9 anos em minha casa, depois continuou, né, com outros irmãos que compraram um terreno. Até hoje é uma igreja que se formou a partir desse trabalho. Mas em minha casa, por exemplo, chegou a ter 200 crianças. Havia um quintal 200? grande. 200. Pensa. Fez-se um galpão assim no quintal. Então utilizava esse galpão, utilizava a cozinha, utilizava a sala, até os quartos e tudo mais. E fazia o que geralmente com elas? Assim, eram... Bíblia, cânticos, era um culto. Era um né? culto. Era um culto. E tinha as classes, dividia por faixa etárias e tal. E teve até uma época, antes de comprar o terreno e construir, onde é uma igreja presbiteriana até hoje, teve uma época que à tarde vinham as crianças, à noite vinham os adultos, às 7 da noite. Então a gente se revezava entre ir ao culto, meus pais, às vezes eles ficavam, a gente E eram ia... os pais das crianças, geralmente. Sim, os pais das crianças. Mas olha que interessante, depois de muitos anos, né, isso foi alguns anos atrás, para a gente ver os frutos disso, né, como é importante. Eu fui a uma feira, eu estava com a minha esposa, e eu estou caminhando, chegando nessa feira, tinha um carro de polícia parado com alguns policiais, e um deles começou a olhar para mim, né? Eu já pensei, bom, o policial está olhando muito para mim assim, e veio na minha direção, e eu olhei e falei, tudo bem? Ele, tudo, você é pastor, né? Falei, sim, sou pastor e tal. Ele falou, olha, talvez você não me conheça, mas eu, quando garoto, quando criança, eu frequentava a sua casa, a casa dos seus pais, porque tinha aquele trabalho da igreja e tal. E foi lá que eu aprendi as primeiras coisas da palavra de Deus. E nunca esqueci. Falou, cresci e me converti, né, já quando criança, mas depois ele foi para uma igreja e falou, hoje toda a minha família serve a Deus. E eu nunca esqueci aquele trabalho na casa dos seus pais, e depois virou uma igreja e tal. Eu falei, bom, são os frutos que saltam para a vida eterna, por aí, né? E é muito interessante que eu não lembro quem dizia, né? Porque quando você está pregando para um adulto, você está salvando meia vida, né? Mas quando você prega uma criança, está salvando uma vida inteira, né? De fato. Então, tem essa jornada pela frente que a criança ainda vai fazer, né? E você está salvando alguém antes de muitos dos problemas e dos erros que cometeriam, né? E você está salvando uma família, né? Exatamente. Que ainda virá, né? Então, como você disse, minha esposa, os meus filhos estão lá na igreja, servindo ao Senhor, e começou por ele ali. E esse cara me abraçou e falou, cara, eu nunca esqueci aquelas lições, sabe aquelas antigas lições da APEC e outras, né? E falou, eu nunca esqueci lições do mimeógrafo, a palavra, os cânticos. Ele falou, guardo comigo até hoje. Falei, vale a pena, né? Vale a então, pena. Assim, eu acho que eu fui um cara envolvido na igreja, apaixonado por igreja. Como eu falei, eu fui um diácono muito jovem, um líder de jovens muito precoce, até acho que com uns 16, 16 anos. Líder de jovens. Eu liderava os jovens. Muito bom. E depois Quando diácono... é que você teve algum momento, você compreendeu? Eu fui chamado para o ministério, assim, eu acredito que isso aqui é algo que... Sim, eu já tinha, assim, algumas desconfianças ministeriais, bem jovem, né? Pelo fato de estar sempre envolvido. Sim. Eu fiz, quando tinha 20 anos, o meu pastor, à época, me liberou para mim fazer um curso mais teológico, assim, então eu comecei a aprofundar um pouco mais.
Mas com essa idade também aconteceu algo. Batismo no Espírito Santo. 20 anos? 20 anos. Na presbiteriana? Na presbiteriana. E é muito interessante que a minha mãe era apaixonada por livros. Né? E apesar da gente estar numa igreja mais tradicional, né? A linha bem calvinista, reformada, ela tinha todo tipo de livro. Então ela tinha livros carismáticos, livros sobre absolutamente tudo. E alguns livros até que eu li muito depois, assim, e falei, puxa, né, minha mãe era bem aberta a esse aspecto. E eu também não tinha dificuldade com isso, embora, né, eu sabia exatamente como a igreja pensava, porque tinha uma tradição até família. Meu avô ajudou a fundar algumas igrejas e tal, e os meus pais sempre na igreja, então a gente tinha todo esse contexto. Mas eu tive uma experiência muito interessante, assim. Eu fui a uma reunião carismática e essa coisa de falar em línguas, né? Eu tô lá no meio da reunião, ninguém orou por mim, mas eles estavam assim, fluindo, era um momento de adoração, assim, as pessoas falando em línguas, e eu absolutamente racional ali, falando, né? Eu acho que isso, avaliando tudo e tal. Certo, até julgando. Né? Exatamente, mas aí de repente vem em minha mente, será que eu não criei algumas barreiras e a gente fica pensando nisso? E eu, naquele momento assim, eu lembro que eu me desarmei, falei, Senhor, se for, e se isso, sei lá, se é uma experiência que eu quero para mim, ok, eis-me aqui. Né? E se acontecer alguma coisa aqui, eu falei, eu nem vou pensar, eu não quero julgar, eu não quero pegar o meu conhecimento, ficar peneirando isso. Amanhã eu vou pensar nisso. E hoje eu estou aqui, porque tinha muito aquela coisa, mas será que é Deus? Será que não é? Então eu falei, então, eu estou aqui na igreja, no meio dos irmãos, em comunhão, está tudo bem, então eu vou me desarmar com meu pensamento, minha teologia, e estou aqui, Senhor. E se acontecer alguma coisa, amanhã eu penso nisso. Comecei a falar em línguas. Ninguém tinha orado por mim, eu olhei para os lados e tal, e também cada um estava na sua naquela reunião, ninguém estava avaliando. Fui para casa com um sentimento estranho e continuei falando em casa. No dia seguinte também eu continuei falando. E assim, as orações, claro, né, orava em português, mas aí eu sentia vontade de orar em línguas e tal, e isso começou a mudar, essa experiência mudou assim profundamente a minha vida. E assim, eu já tinha lido vários livros, né, a respeito do assunto, glossolali, eles falam em outras línguas, e à época, o pastor Enéas Tonini, ele teve uma mudança, uma experiência bem profunda na vida dele, né, pastor batista muito conhecido, e nessa mudança, nessa experiência também, ele tinha um livro, me parece que chamado O Batismo no Espírito Santo, um livro pequeno, falava a respeito disso. E eu dizia assim que a época era a minha salvação, né? Que eles falavam, poxa, como você é um cara tradicional e tal, e teve uma experiência assim. Aí eu dizia, não, mas o Enéas Tonini também. Muito bom, porque era um pastor conhecido, né, nacionalmente e tal. E um mestre, né? Exatamente, cara maravilhoso. E eu dizia, então, né, é isso. Mas, e por conta dessa questão, eu sentei depois, na época, com o meu pastor presbiteriano e falei, olha, eu sei exatamente como a igreja vê e como a igreja pensa, né? Tem esse contexto, tem esse conhecimento, mas eu também não posso negar essa experiência e então, né, estou expondo tudo aqui. E ele disse à época, em amor, e foi realmente em amor, ele falou, olha, eu também entendo, ele falou, mas eu acho que é melhor você não estar aqui, né? Falei, ok. E aí eu vou para uma outra igreja a partir desse momento, né? Nem lembro exatamente, 22 anos, me parece. Eu vou para uma igreja e aí começa uma nova fase, digamos assim. Eu acho que também isso Deus desenhou. Sim. Me deu graça de ter uma experiência, né, no mundo tradicional, digamos assim, bem profunda, desde os meus avós, e também me deu graça de ter uma experiência carismática renovada com uma igreja que era bem pentecostal, a Igreja Verbo da Vida, que estava começando a época e um missionário americano veio e fundou essa igreja em Guarulhos e tal, então tinha muito mover, né, dos dons, muita palavra profética, muita coisa assim e tal. E aí eu fico nessa igreja, né, e me envolvo ali também e tal. E em 92 eu sou ordenado pastor nessa igreja. Fiz o seminário
Isso em 87 eu entrei no seminário, coisas antigas, né? Enfim, mas fiz o seminário que era, fiz outros depois, enfim. Mas passei a me envolver ali e tal, e em 92 eu sou ordenado nessa igreja e passo a trabalhar ali em tempo integral, bastante envolvido também com uma série de coisas, de atividades. E em 98 houve algumas mudanças na igreja, porque haviam várias igrejas Verbo da Vida com o mesmo nome e eles queriam juntar para formar uma denominação. Mas nós tínhamos características um pouco diferentes, de comunidade, né? Uma visão mais, talvez, aberta para se relacionar com outros ministérios, enfim. E aí a gente julgou que era melhor nós ficarmos com Verbo Vivo. E o Verbo Vivo acontece a partir de 98, quando eu assumo a liderança dessa igreja. E a gente também começou a trabalhar com células, com grupos menores e tal. E aí começa a história Verbo Vivo entre 98 e 99 e até os dias de hoje. Muito bom. E hoje são quantas verbos vivos espalhados? Nós temos em torno de 20 locais, né? Tudo Grande São Paulo? Grande São Paulo, Itaquá, temos na Bahia também. Recentemente começamos um trabalho lá, enfim. Que demais. E você chegou a pensar outras coisas? Você já chegou a pensar, poxa, acho que você é um engenheiro, acho que você é um advogado? Você chegou a mirar em outras coisas? Cheguei. Eu tinha na minha mente assim muito claro, né? Eu falei, eu vou trabalhar circularmente e vou ajudar na igreja. Porque assim, acho que até o contexto que eu vim, eu pensava muito sobre algumas questões de pastores, de filhos de pastores e tal. E a minha época, não sei se hoje... Os seus pais chegaram a ser eram pastores? Não, meu pai era presbítero, minha mãe muito envolvida, mas o meu avô, sim, ajudou a fundar algumas igrejas, porque isso foi década de 50, então ele não tinha uma formação teológica, até porque naquela época não tinha muita facilidade, mas eu lembro que as histórias que me contaram é que ele pregava e se juntavam pessoas, formavam igrejas. Era um pregador. Então eu sempre pensei, eu não quero trabalhar na igreja, não quero ser tempo integral, porque sempre tem nesse processo, quando a gente tem um chamado, sempre tem alguém falando, você é um pastor, você é um pastor. Então desde o primeiro momento na igreja presbiteriana e posteriormente também. E aí eu comecei eu sempre trabalhava numa empresa, depois eu pensei em empreender, fazer algumas coisas. Eu tenho curso de joalheria, de gemologia, de lapidação de pedras. Fiz direito, embora eu não terminei o curso de direito, porque eu já estava envolvido com o ministério. Então você chegou a cursar direito. Mas não teve jeito. Assim, eu me lembro que aconteceram coisas que Deus falou comigo de uma forma muito forte. Eu recebi em 92 um convite para ser ordenado e para trabalhar na igreja de tempo integral. E eu resisti. Eu falei, não, olha, tudo bem, eu estou aqui, eu ajudo e tal, mas eu tinha resistência com isso. Eu falei, cara, eu não quero. Talvez a minha experiência de ver os pastores sofrendo até com dificuldade, né? A época era diferente, o pastor normalmente tinha um salário pequeno, difícil, e tinha que fazer outras coisas. Às vezes a família sofria, né? O pastor era aquele missionário que desbravava, né? E ia nos sítios, fazendas, enfim. E aí, mas em 92 houve esse convite. E eu falei, olha, não, eu não estou muito afim disso, não. Mas comecei a ser pressionado por Deus. Onde eu ia, tinha alguém falando, tinha uma palavra. E eu lembro que eu estava num culto e minha irmã estava à frente, culto de oração, assim, de semana. E eu lá quietinho, tipo assim, tô aqui só para ouvir a Deus, né, tentando entender, e tinha aquela pendência, eu tinha que dar uma resposta. Essa irmã me chama à frente, você aí, vem aqui, me chama lá. E eu já pensei, acho que é algum pecado que eu não confessei, ela vai falar aqui na frente. Alguma coisa. Eu fico na frente da igreja, olhando para os irmãos e achando que ela não fala nada, ela continua ministrando. E eu ali parado, e pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Daqui a pouco ela vai falar, e ela continuou. E me deixou plantado lá, olhando para as pessoas. Ela mandou você virar para a igreja? Virar para a igreja. Então eu fiquei ali sem saber o que está acontecendo. Ela vai usar algum exemplo, né? Me chamou para... Às vezes acontece teatro, isso, né? Mas ela me deixou lá. E eu fiquei pensando, fiquei quieto. Depois de um tempo ela falou, então, vira para mim e diz, olha, eu não queria fazer isso que eu estou fazendo. Normalmente eu não faço isso, mas Deus me
pediu para chamar você e colocar aqui você na frente, para que você ficasse de frente para a igreja, porque Deus tem um chamado para você, Ele tem um rebanho para você pastorear, e Ele quer que você faça isso, e Deus está te falando já há muito tempo, e se você não assumir isso, Ele vai levantar outras pessoas, o trabalho vai ser feito, mas Deus te chamou, e esse é o tempo, você tem que parar de resistir. Eu falei, ok. E eu lembro que eu trabalhava com o meu irmão à época, a gente tinha uma pequena oficina, a gente fazia nessa linha de fazer joias e tal. E eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, estou indo para a igreja, me fizeram um convite, não sei o que eu vou receber, como que eu vou trabalhar, mas eu estou deixando aqui com você e eu vou para lá. Não precisamos nem se preocupar com o negócio aqui. Fique com o negócio e eu vou para lá. E assim eu fui ordenado em 92 e foi o mesmo ano que eu casei também, que eu já estava noivo, né, da minha esposa, Érica, hoje 33 anos de casado, né, já tem uma jornada. E assim começou, né, eu entendi claramente, e quando eu fui para a igreja também, eu lembro de ter feito uma oração. E isso prevalece até hoje. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor é quem me sustenta. Né? Então eu falei, eu vou servir aqui na igreja local onde eu estou, e eu nunca vou citar e nem vou me preocupar com o meu salário ou com o que eu vou ganhar. O Senhor é quem me sustenta. Se a igreja puder me sustentar, amém. E se não puder, o Senhor vai me dar algum caminho, mas o Senhor é quem me sustenta. E de fato foi assim. Né? Desde aquele momento eu nunca perguntei quanto eu ia ganhar ou quanto não ia, enfim. E Deus sempre nos sustentou e permanece isso até hoje. Muito bom. Eu gosto muito, uma vez eu ouvi uma mensagem do Hernandes Dias Lopes sobre vocação pastoral, né? E eu achei muito legal a definição que ele dá, né? Que vocação pastoral são algemas invisíveis. Você não tem como onde ocorrer, lógico, né? Mas é aquilo ali que está em você e você sabe que o Senhor te chamou para aquilo, né? Ele até fala assim, não é quando você tentou medicina não deu certo, tentou direito não deu certo, tentou aquilo não deu certo, você é pastor, não é o contrário, né? Quando você poderia fazer qualquer uma dessas coisas, mas você sabe... Com direito tem uma história interessante. Eu estava no final do 3º ano de direito e eu gostava do direito, né? Ia bem, tirava boas notas, os professores diziam, cara, você vai arrebentar nessa área, tinha possibilidades. Tinha até uma irmã da igreja que era professora na universidade, falou, não, você tem facilidade e tal, não sei o quê, tem um caminho preparado para isso. E eu estou feliz da vida. Eu já estava casado nessa época. E aí, uma madrugada, antes eu ia para a faculdade pela manhã, Deus me acorda, né? E eu senti muito, mas muito claramente Deus me dizendo assim, aquelas coisas que parece que é uma voz audível, não é, mas você sabe que é Deus falando com frases muito claras assim. Deus falou, então, se você quiser continuar esse caminho, eu vou te abençoar. Porque as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer? Você vai advogar? Eu dizia, não, eu não quero advogar. Talvez dar uma aula de vez em quando, é bom para o conhecimento, tal, mas... E de fato eu não tinha muito no coração ter uma carreira, porque eu já estava muito envolvido na igreja, no ministério e tal. Deus falou, se você quiser esse caminho, eu vou te abençoar. Se você quiser dar aulas, eu vou te abençoar. Se você quiser alguma coisa, mas eu tenho um caminho melhor. E eu entendi isso de Deus numa madrugada, falei com a minha esposa, falei, olha, Deus falou comigo. E ela falou, ok, eu estou junto com você. E eu lembro que nesse dia eu fui lá e falei com as pessoas, falei, olha, vim aqui trancar a matrícula. E as pessoas falaram, mas o que está acontecendo? Você não pode pagar? Eu falei, não, está tudo certo. Mas o que aconteceu? Você tem boas notas e todo mundo gosta de você e tal. E eu tinha uma certa facilidade, né, com as pessoas, com a universidade, com tudo. Eu falei, não, é um outro caminho que Deus me falou hoje pela manhã. E de fato eu saí daquele lugar como se não tivesse, assim, feito parte. Assim, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, com paz, com alegria, e dizendo, ok, Senhor, é por aqui. É muito interessante. Algemas invisíveis. Algemas invisíveis, o Senhor chamou. Até porque, eu brinco assim com a galera,
Uma vez eu estava na farmácia e um rapaz me procurou e falou, né? Ele era esposo de uma moça que a gente conhecia, então eu não conhecia ele. Ele falou, eu sou esposo da fulana. Eu falei, poxa, que legal, tal. Como é que ela tá? Tá bem e tal. Inclusive a gente tá morando em tal bairro e comecei uma igreja. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, cara, sempre foi meu sonho ter uma igreja. Aí, eu lembro que eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, que sonho é esse? Como assim, né? Porque o chamado pastoral é isso, assim, ou é uma vocação, um chamado de Deus, ou é uma loucura. Porque é extremamente desafiador, insalubre, estar envolvido com o problema das pessoas, com a dor das pessoas constantemente e com uma tarefa impossível. Transformação, conversão é impossível, o que é a nossa missão, só o Senhor pode fazer. Então, assim, precisa haver claramente um chamado para que alguém se envolva, senão é algo terrível na vida de uma pessoa, né? Aquele que não foi chamado querer se envolver nisso, né? A força do braço não consegue realizar nenhuma obra para Deus, né? Nenhuma obra, só produz Ismael, né? Só obras da carne. E agora, um tema que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente uma vez eu vi num livro que a igreja, no seu primeiro século ali, ela teve um crescimento absurdo, né? Algo que era um movimento, começou ali em Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus, algo que se espalha pelo mundo, com milhares e milhões de pessoas já nesses primeiros anos, né? E uma coisa que eu li é que uma coisa que era muito forte na igreja primitiva era libertação. E às vezes a gente não tem essa ideia, né? De pessoas que iam em médicos da época, sofriam com coisas na época, que não encontravam solução. Em uma reunião, em um encontro ali nessas comunidades, a maioria das vezes reunidas em casa, né? Eram libertas. Demônios saíam da vida daquelas pessoas e viam uma mudança instantânea. E aquilo era muito chocante para a época. E foi um dos fatores que deu um crescimento tão grande para a igreja, porque as pessoas falavam, é inegável que Deus está entre vocês. E esse assunto da libertação, eu acredito que a igreja de hoje, assim, ela meio que reagiu às últimas coisas que aconteceu, porque houveram alguns exageros, houveram algum marketing também em cima disso, e eu tô vendo a gente ir para um outro extremo, né? Praticamente falar zero sobre isso e saber zero sobre isso. Parece que não existe mais, né? Não existe mais. Era muito como eu quando criança, tá ali ouvindo uma pregação na igreja e alguém tá endemoniado durante uma oração, ver os irmãos lá tirando alguém, levando para um canto lá, era muito comum. E você não tem visto muito isso hoje acontecer. Mas você contou pra gente uma história de quando vocês começaram a pensar mais sobre isso, estudar sobre isso, né? E os desafios disso, eu queria que você compartilhasse aqui, né? Nessa outra fase, digamos assim, mais carismática, essa questão de libertação foi... Coloca aqui Não sei se você toma adoçante, não? Eu já tô tomando aqui, sem adoçante. Isso é raiz. É isso aí. Então, eu me envolvi por alguns anos bastante com essa questão, né? Até para entender, né? Exato. Porque, para mim, libertação sempre... algumas pessoas dizem, não, você é livre em Cristo, alguém tem Cristo, tem tudo. Se alguém está em Cristo, acabou. É nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então e é lindo, não existe. Mas na prática, quando você vai olhar para... Pois é. Mas na prática, a gente sabia que de fato, as pessoas acabam, por suas práticas, dando autoridade para espíritos malignos agirem na vida delas, né? O homem, como diz a Bíblia, é escravo de quem ele obedece. De fato, a pessoa às vezes tem pouco entendimento que ela está obedecendo a espíritos malignos, mas estes acabam tendo legalidades por conta, né, dessas brechas, como costuma se dizer. E espíritos, de fato, atuam na vida das pessoas. É uma realidade. E a minha visão de libertação é sempre essa. Primeiro ponto, você de fato tem Jesus como Senhor da sua vida? Okay. Ah, sim, tem. Ok. Então agora, se você não tem, você precisa conhecê-lo. Mas se você tem, você precisa saber a autoridade que você tem em Cristo. Porque o problema é que as pessoas, elas estão em Cristo muitas vezes, mas não sabem a autoridade que elas têm em Cristo. É como Gálatas diz, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Então você já tem tudo em Deus, mas você não sabe que tem. Ou seja,
pode ter autoridade, mas você não sabe usar essa autoridade. Você tem o nome de Cristo, mas não sabe usar o nome de Cristo. Talvez a pessoa nem tenha consciência de que, de fato, algumas coisas deram legalidades para espíritos malignos agirem e mudarem comportamentos na vida dela. Ela não identificou isso. Então, o trabalho de libertação que a gente fazia e fazemos até hoje, basicamente, é dizer para a pessoa, olha, você está em Cristo, nele você tem autoridade para mandar embora. Né? Um livro que, de fato, à época marcou muito a minha vida, parece que tem livros que marcam as fases, né? Sim. Foi o livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. Né? Não concordava com tudo do Kenneth Hagin, mas esse livro marcou muito porque ele fala de experiências assim muito profundas e da autoridade que tem o nome de Jesus. Parece que aquela época, falando aqui dos anos 80, começo dos anos 90, abriu assim os meus olhos para, uau, o nome de Jesus é poderoso. Então, eu sempre dizia para as pessoas, libertação é como você está na sua casa e você pede uma pizza. Né? Você liga para um lugar, a pizza vai chegar daqui a pouco. Mas aí um amigo seu, um grande amigo, passa e fala, Douglas, vamos jantar ou almoçar no melhor restaurante da cidade. Você fala, cara, isso é muito melhor que a pizza, né? E você decide com ele. Quando você está saindo, o entregador com a pizza chega. E aí você fala, não, eu não quero mais. Ele fala, mas você pediu. Não, mas eu não quero mais, mas você pediu. É um exemplo simples da questão espiritual, mas antes de Jesus, nós pedimos um monte de coisa. A gente se envolve com um monte de coisa. Pessoas fizeram trabalhos, entregas, oferendas, pedidos, invocações e todo tipo de coisa, principalmente brasileiro, né? Parece que acende vela para todo lado. Mas aí vem Jesus, o grande amigo, e fala, vem comer na minha mesa. Você fala, claro, eu vou com o Senhor. A gente está indo com ele, vem um demônio e fala, eu vou te entregar aquilo que você pediu ali. E a gente fala, não, eu já estou indo com Cristo. Não quero mais. Né? Não quero mais. E aí esse espírito fala, mas eu quero te entregar porque você pediu. E a gente fala, Jesus, olha, faz alguma coisa. E é como se Jesus dissesse, não, faz você. Não, eu não posso contra ele, eu sou humano, ele é um espírito. E Jesus fala, você tem o meu nome. Você tem o meu poder, a minha autoridade. Usa o meu nome e fala, vai embora. Cancelar cada Cancela. pedido. A graça de Deus se manifestou a todos nós, nos ensinando para que nós renunciássemos às impiedades, às paixões. E na questão espiritual, nos vínculos, nos pactos, seja o que for, dizer, ó, está anulado. Eu estou em Cristo e na autoridade de Cristo eu proíbo que qualquer coisa venha sobre a minha vida. Esse é o entendimento que as pessoas precisam ter em Cristo. Mas quem é novo ainda não tem, a gente ajuda, e essa é a libertação. Se posicionar em Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. Mas aí, nesse processo de ajudar a época, né, a gente recebia muitas pessoas. A igreja teve um crescimento muito rápido. 50 pessoas convertiam na reunião, teve reunião com 100 pessoas. Meu Deus. Teve uma época assim que ação de Deus, né? Nada a ver com a gente, tudo a ver com o Senhor. Mas vinham pessoas assim, demoniadas e muito problemáticas, e a gente tinha que se desdobrar para ajudar essas pessoas, ensiná-las e orar com elas, posicionar. E aí a gente tem uma situação que foi assim, uma situação especial. Nós havíamos começado há pouco tempo as células, né, como o inimigo pode vir e tentar se infiltrar. Havia uma célula que funcionava em minha casa. Na sua casa. Tem uma moça que a gente não sabia de onde, olha, eu soube e tal, queria frequentar, tá bom, seja bem-vinda, e ela ficava ali quietinha e tal, e ela não tinha estado no culto, ela ficou algumas semanas ali, ficava em silêncio, mas a primeira vez que ela foi a um culto, e era um culto de oração, ela fica endemoniada, e essa moça fica endemoniada de uma forma muito diferente. Oramos por ela, e ela voltava, daqui a pouco ficava endemoniada de novo, e a gente fala, bom, deve ter mais demônios, deve ter uma legião aí, e ficamos orando por ela ali no culto. E como esse processo continuava, os irmãos levaram ela para um lugar mais privativo e continuaram orando. Terminou a reunião, continuaram orando por ela. Ela tinha momentos que ficava boa e tinha momentos que voltava, e demônios realmente se manifestavam, e tinha que segurá-la, porque se soltasse, ela ameaçava correr e bater a cabeça na parede. Meu Deus. E a gente começou a pensar, ela quer se machucar, e chamamos ela até que
lá pelas tantas, nessa reunião, ela deu uma melhorada e falou, olha, nós vamos ter que conversar mais com você, tentar te ajudar, de saber o que acontece espiritualmente com você, ou se é outra questão emocional, sei lá, né? Mas os irmãos levaram ela para casa. Ela voltou num culto seguinte e acontecia a mesma coisa. E ficavam orando ali, melhoravam, um espírito ia embora, daqui a pouco ficava endemoniada de novo, e se soltasse ela queria correr e bater a cabeça na parede, ou queria correr e ir para o banheiro e bater a cabeça no vidro do espelho do banheiro, coisas assim. E era um sufoco, assim, horas, até que ela melhorasse um pouquinho para levar ela para casa, não que estava totalmente liberta. Já amarrava os demônios e falava, olha, demônios, fiquem amarrados aí, vamos continuar a sessão depois, no dia seguinte. E foram algumas vezes assim. E a época, eu lembro até que a gente falou com a irmã Neuza Tioc, ela estava fazendo um seminário no final de semana, ela falou, não, manda ela para cá. Alguns irmãos até levaram essa moça lá. E deu a mesma coisa lá, foi um problema assim, ela tentou se machucar, essa moça, e o pessoal segurar, e ficaram horas ali orando por ela, e ela ficou assim, bastante cansada, essa moça, e a equipe da Neuza também. Só sei que dali levaram ela para um hospital, achando assim, bom, deve ter algum outro problema e tal, um surto, alguma coisa, porque essa moça vai para o hospital, ela fica algumas horas lá tomando soro, ela foge do hospital e ela volta para o lugar onde é mesmo, para o seminário, e dá os mesmos problemas. E foi assim, realmente um problema. Alguns irmãos tiveram que colocar ela dentro do carro para tentar levar ela para casa. Ela bateu com os pés, quebrou o vidro do carro. Meu Deus. Foi um negócio difícil. Mas ela ia para casa, depois ela ficava bem. Ela depois vem para um culto de domingo e a gente tinha dito, olha, vamos primeiro tentar entender o que acontece com você e não venha para os cultos. Mas ela vinha. Porque todo culto ela ficava endemoniada. Todo culto ela ficava endemoniada. Ela veio para o culto e a gente não viu, ela entrou lá no meio das pessoas e ela estava assim em pé na hora do louvor e de repente ela ficava endemoniada do nada. Ela ficou endemoniada, jogou a cabeça para trás, tinha uma senhora atrás. Ela deu uma cabeçada no rosto dessa senhora atrás e quebrou a dentadura da mulher, pra você ter uma ideia de como foi. E aí o mesmo processo, nós socorremos a mulher e tentamos, enfim. Mas esse processo, a gente depois começou a entender assim, Deus, o que está acontecendo? E a gente foi descobrindo que ela era uma agente das trevas, ela vinha com a nítida intenção de criar um problema no meio da igreja. E a gente descobriu que ela já tinha passado por outros lugares e dado muito, mas muito problema em outros lugares. Em termos de relacionamentos e de acabar assim com cultos e tal. E a gente percebeu e nós começamos a orar por isso. Falei, Deus, se essa pessoa não quer nada, se ela não quer se converter, o Senhor põe a mão, faz alguma coisa. Né? E de repente essa moça não veio mais nos cultos. Tempos depois nós sabemos que ela teve um problema e faleceu. E ela tinha quantos anos? Não tinha 30 anos. Meu Deus. Não tinha 30 anos. Então foi uma experiência assim, bem forte pra gente. A gente percebeu claramente que tem pessoas que de fato estão envolvidas com as trevas e que miram assim, eu vou tentar fazer um escândalo, eu vou tentar, né? Mas por causa da graça de Deus, Ele nos guardou, nos livrou, mas foi uma experiência bem forte com o mundo espiritual. Exato. Foi uma guerra. Porque, eu estou contando um processo resumido, mas irmãos orando, intercedendo e pessoas dizendo, olha, eu acho que Deus está mostrando que tem isso, tem uma intenção aqui. Tipo, uma pessoa do reino das trevas no meio da igreja. Não, isso é tão real. E eu acredito que nós estamos num tempo agora que isso tem sido ignorado, né? E é uma das grandes estratégias de Satanás, né? Eu acho que tem duas, né? A gente ir pro lado de que tudo é ele e até dar mais ênfase. Teve uma época na igreja que se falava mais de Satanás que de Jesus. Né? Isso é. Você tinha mais extremo, material, né? Aprendendo sobre os nomes de Satanás e dos demônios do que a autoridade do nome de Jesus. Então eu acredito que esse foi um extremo muito ruim. Mas nós chegamos num outro extremo hoje dessa ignorância, né? De ignorar o mundo espiritual. Né? Achar que é só emocional, né? Só uma questão... Não, mas de fato... ali é um surto, leva no médico e tal, que também acontece, mas de fato não há como tirar da equação esse ponto que é
mais real do que isso aqui, né? E muitas pessoas mesmo, nós vimos assim, mudar completamente. Depois da libertação. A pessoa era, sei lá, atormentada, não dormia e tinha vários problemas e brigas, né? E a pessoa mudar até personalidade, impressionante. Depois de um período, se posicionou em Cristo, né? Usou a autoridade em nome de Jesus, sendo ajudada ali, claro. A pessoa muda completamente, né? Muda na família, muda com Deus, a visão de vida, de mundo. Você percebe claramente, tinha espíritos malignos deturpando a vida, o comportamento da pessoa, influenciando diretamente, né? Isso é muito real. Isso é muito real, e quando você vai ler o Novo Testamento, que a gente vai olhar para o ministério de Jesus, que deveria ser modelo para o nosso ministério, né? Modelo para a nossa prática como igreja, né? Ele estava se deparando com essa realidade o tempo inteiro, né? Com a cura física, mas com a libertação o tempo inteiro, né? E ele termina dizendo, olha, esses sinais seguirão os que creem. E tá ali o expulsar demônios, o curar enfermos, né? A pregação. Exatamente. Então, eu acho que é algo pra gente voltar a pedir pro Senhor, Senhor, nos revela mais sobre isso, de uma forma bíblica, né? Verdadeira, mas que a gente possa entrar nessa realidade também para pastorear pessoas, né? Para cuidar de pessoas. Agora, quando a gente está nas reuniões assim e nada acontece por muito tempo, a gente fala, opa, precisa de mais poder aqui, porque de fato as pessoas oprimidas, o espírito não aguenta ficar, né? É verdade. Agora, um livro que chegou nas minhas mãos um tempo atrás, e até a gente teve a honra e a oportunidade de relançar no Brasil, é um livro já de alguns anos, que esteve no Brasil, e aí a gente trouxe ele de volta, que é o Chega de Regras, né? Larry Crabb. E o livro, ele é assim, fenomenal e mexeu profundamente comigo. Eu até li ele em inglês primeiro, e em inglês é The Pressure's Off, né? Sem pressão. E por que mexeu muito comigo? Porque eu identifiquei, o Larry Crabb, assim, ele é um escritor fenomenal, ele era um psicólogo, né? Então ele vai entrando na sua alma, assim, e eu identifiquei que eu vivia, e infelizmente posso dizer, ainda vivo, tô lutando contra, mas uma religiosidade com linguagem e disfarçada de evangelho e nova aliança, né? E aí ele começa a te mostrar como a nossa mentalidade tem muito mais a ver com uma velha aliança, uma lógica, né? Ele chama de lógica da linearidade, né? Você faz isso aqui para ganhar isso aqui, né? E aí ele até fala, isso é uma metodologia da pressão, né? Porque eu tenho que fazer tudo isso aqui certinho para ganhar isso. E se eu não ganho, eu acho que eu errei em alguma coisa aqui na equação. Vou ficar frustrado, né? Com Deus, fico frustrado com Deus porque eu fiz tudo, ele não me deu e tal. Então ele mostra como essa lógica é terrível e que traz grandes prejuízos. E aí ele começa a mostrar a lógica do evangelho, né? E aí você começou a falar disso que vocês começaram a identificar, né? E você contou para mim de uma pergunta, né? Uma pergunta que você fez para Deus, ou que Deus fez para você, de qual é o tipo de pessoa que eu aceito, né? Quem é que eu aceito? O que é aceitável? O que agrada a Deus, né? O que ele quer de nós? Né? Bom, isso de fato, nos últimos anos tem mudado e tem influenciado profundamente nossa visão, né? E eu falo nossa assim porque a gente está caminhando ainda nisso, tateando nessa verdade tão simples, mas tão profunda e que muda muitos aspectos. Isso começou de uma pergunta que eu fiz para Deus. Falei, Deus, o que é que o Senhor aceita em sua presença? Ok. E a resposta que eu tive muito clara assim de Deus, aquelas coisas, tempo de oração, Deus me respondeu, eu só aceito Cristo. Uau! Então assim, Deus só aceita Cristo. Ok. Então comecei, a partir dessa resposta de Deus, eu mergulhei nisso, ok, então deixa eu entender. Deus só então eu não sou aceito, não, você não é aceito. As minhas obras não são aceitas, também não. E isso não é aceito, também não. Então Deus só aceita Cristo, mas Senhor, o Senhor não aceitou orações, obras, e aí a gente começa a perceber, resumidamente falando, de que tudo que Deus aceitou antes de Cristo, seja oferta, sejam obras, sejam qualquer coisa, aponta simbolicamente ou tipologicamente para Cristo.
o único sacrifício aceito e eterno, tudo aponta para Cristo. E parece que essa é uma verdade fundamental, né? Nós, de fato, estávamos longe, caídos, destituídos, separados, sem mérito nenhum, né? Sem possibilidade de fazer qualquer tipo de coisa para Deus que ele pudesse aceitar na presença dele. Então ele diz, olha, não tem o quê? Você não pode me dar nada, você não pode fazer nada, você não pode fazer obra nenhuma, não pode fazer absolutamente nada sem mim. Então, Cristo vem, Cristo se identifica conosco, Cristo toma o nosso lugar, e Cristo é aceito diante de Deus, recebido diante de Deus. Ele entra no tabernáculo celestial com seu próprio sangue, e ele é o sacrifício pleno, cabal, a oferta plena, completa, eterna, e só por meio dele. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a única coisa que Deus aceita é Cristo. Ok. Então eu fiquei pensando sobre as obras, por exemplo. E quando a gente fala pensar sobre obras, a gente pensa sobre ministério, sobre tudo que a gente faz na vida, né? Senhor, e a minha trajetória, a minha jornada, as minhas coisas. E, bom, nós podemos fazer obras, as nossas. E as nossas não serão aceitas. Então o que é obra boa? Obra boa é o que Cristo faz através de mim. Ok. E obra ruim é a obra que eu faço sem ele. Mesmo coisa boa. Mesmo coisa boa. Mesmo que essas obras sejam piedosas, mesmo que essas obras sejam, entre aspas, espirituais, mesmo que essas obras sejam aceitáveis diante das pessoas, não é aceitável diante de Deus. E eu costumo ter uma visão simples a respeito disso, e é o que a Bíblia chama de obra morta, por exemplo, né? As nossas obras, um dia nós vamos estar na presença do Senhor, né, diante do tribunal de Cristo, e nós vamos apresentar para Ele o que nós fizemos através do corpo. Cristo age através de nós ou não, esse é o ponto. Então nós vamos apresentar as nossas obras, né? Então imagina eu chegar lá, né, e dizer, Deus, olha aqui, isso é o que eu fiz, eu edifiquei essas igrejas, construí esses templos, construí uma escola, esse orfanato. E nesse momento, a questão é, quem fez? Talvez ele me pergunte isso. Quem fez? Se eu disser, Deus, eu fiz, então não serve. Só servirá o que ele faz através de mim. Só o que ele faz através de mim que é aceitável diante de Deus. Esse é o exato sentido de dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. O que não tem a sua origem nele, não serve. O que não é realizado por meio dele, também não serve. E o que não volta para a glória dele, também não serve. Então, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, obras não são aceitas. Agora, quais obras são aceitas? Aí eu tenho que entender que, antes da fundação do mundo, ele já preparou obras para que eu ande nela. O Salmo 139, por exemplo, vai dizer assim, olha, ele escreveu os nossos dias. E eu acredito de fato que Deus escreveu o que nós temos que fazer. E não apenas escreveu, ele preparou o que nós devemos fazer. Efésios 2:10 vai dizer, olha, nós somos feitura dele em Cristo Jesus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tem obras que ele já preparou para que eu realize. Eu costumo dizer que no reino de Deus nós não temos conquistas, porque alguns irmãos falam, não, eu vou conquistar e tal. Eu falo, nós temos encontros com aquilo que está preparado. Entendi. Eu ando em Cristo. Não dá para conquistar porque sempre foi seu, né? É ele. Ele que preparou para você. Ele que preparou. E a Bíblia ainda vai dizer que ele opera o querer e o realizar. Tem coisas que a gente nem sonhava em fazer e nem queria fazer. E nem tinha vontade nenhuma de fazer. Ele fala, vai lá e faça. Senhor, mas eu... Aí ele fala, então, por misericórdia, ele coloca uma vontade dentro de nós. Fala, tá bom, tô achando até legal agora. Querendo. Tô até querendo. E aí a gente vai. Então ele opera esse querer, mas é um querer que está pronto. Eu vou para uma obra que ele já preparou. A sabedoria, ele já preparou os recursos, ele já preparou. É a mesa, está pronta. Ele só chama e fala, vinde,
tudo está preparado. Essa mesa está pronta. Então, isso tira o peso. Isso tira a linearidade. Tira a pressão. Né? Tira a pressão. Por quê? Porque, de fato, e a gente estava falando isso antes, tudo, não é só ministério, mas tudo que Deus pede para que façamos é impossível que nós façamos por nossa força, por nosso braço. Qualquer coisa que Deus tenha escrito para nós que seja eterno, que seja obra, que não é aquela obra que vai se queimar, né? Porque as nossas obras vão passar pelo fogo de Deus e vai dizer, isso aqui é ouro, isso aqui é prata, isso aqui é pedra preciosa. Deus fez isso através de você, então é Ele. Resistiu ao fogo. Agora, isso aqui é palha, feno, isso aqui é temporal, terreno, passageiro, Humano. Isso aqui humano, não tem valor. Claro, pode, entre aspas, ter valor aqui, ter valor para as pessoas, para o mundo, mas nós estamos falando do que é aceitável diante de Deus. Deus fala, eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que alguns vão falar, olha, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ele fala, eu nem conheço vocês. Vocês podem ter feito em meu nome. Mas eu edifiquei uma igreja em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz curas em teu nome, mas eu nem te conheço. Não foi por mim que você fez. Então só vale o que ele faz através de nós. Então, existem obras que estão preparadas para a gente fazer. E eu só preciso dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu, no máximo, posso cooperar. E é isso que Paulo dizia. Paulo dizia assim, olha, nós somos apenas cooperadores. Eu costumo dizer que nós não somos nem iniciadores e nem terminadores de nada. Muito bom, muito bom. Porque tem gente que fala assim, eu comecei uma igreja. Não. A gente entra num pedacinho da história que já está existindo e a gente coopera. Se a gente for obediente, nós cooperaremos. Né? Então esse é o maior nível, é cooperar. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele começa e ele termina todas as coisas. Né? Tudo tem o seu início nele e a sua plenitude em Cristo Jesus. Mas aí então essa ideia de Cristo fazendo através de nós começou a ser ampliada, digamos assim, e aprofundada para outras coisas. Para as outras áreas. Né? Então hoje eu tenho muita clareza e muita convicção de que tudo é Cristo. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Só que nós temos essa questão de viver com essa dupla natureza, digamos assim. Nós temos uma natureza adâmica, obviamente, nós temos uma alma ou uma mente, para quem é dicotomista, tricotomista, enfim, que é muito influenciada pelo mundo, pelo inferno também, pela carne, enfim. E nós temos que lidar com isso, mesmo já tendo uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, temos uma nova natureza, Cristo veio habitar em nós. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que ter fé na morte e fé na vida. O que é a fé na morte? Eu preciso compreender que lá na cruz eu morri. Eu entender que Cristo morreu é uma coisa, mas eu preciso entender que eu morri. O meu velho homem morreu, né? A minha velha natureza morreu. E a minha fé tem que ser nessa direção. Eu morri. Okay. Ele morreu, eu morri com ele. Ele ressuscita, eu ressuscito com ele. Porque eu sou um, né? E a nova vida, agora não é a minha vida velha. É Cristo. A nova vida que eu devo viver. E através dessa nova vida é que vem todas as coisas em Deus e para Deus. Enfim, nele vivemos, morremos. Já não sou mais eu quem vivo, né? Cristo Exatamente. vive em mim. Cristo vive em mim. É a vida de Cristo. Qual é o problema de muitos cristãos? E nós também, em certa medida. Nós queremos que Cristo cure a velha natureza. Nós queremos que Cristo abençoe os nossos planos. Nós queremos melhorar para que, melhorados, nós possamos fazer alguma coisa para Deus. Né? E, de fato, não vai dar para ser assim. Fazer algumas aplicações. Cura, por exemplo. Fala de cura emocional, que é uma coisa que pega todo mundo. Eu fico pensando, como alguém que tinha uma vida, assim, pais muito violentos, por exemplo. Imagina uma pessoa que apanhava todo dia.
tem traumas por causa disso, tem coisas que desenvolveu na sua própria vida, personalidade e tal. Tem muitos, digamos assim, conteúdos que a pessoa que está gerando nela problemas e tal. A lente que ela vê o mundo, que ela enxerga família, que ela enxerga Deus é muito complexa. Mas essa pessoa entendeu o evangelho de alguma forma, foi iluminada, recebeu o sacrifício de Cristo, começou uma vida cristã, mas é criança ainda em Cristo, começou uma vida cristã. Alguém vai dizer para ela, olha, você teve muitos problemas e tal, vamos trabalhar isso? E a pessoa, tá, vamos trabalhar. E, é claro, não estou querendo dizer aqui contra psicólogos e pessoas que atuam nessa área. Eu acho que faz bom, faz bem, aliás, a gente tem vários psicólogos dentro da igreja. Mas imagina o seguinte, essa pessoa, ela vai ter que compreender o que aconteceu com ela, ela talvez vai ter que ressignificar o que aconteceu com ela, e ela vai ter que conviver, ou aprender a conviver com dores e tal. E aí ela consegue com algumas coisas. Mas daqui a pouco ela descobre que tem mais umas 50. E ali na frente ela descobre que tem mais 200. Que era só a ponta do iceberg. Eu fico imaginando como alguém, por exemplo, que passou, e é uma situação absolutamente devastadora, passar por um estupro, por exemplo. Existem pessoas, e a gente já viu casos assim, foram estupradas inúmeras, talvez centenas de vezes, quando criança. É quase impossível, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, mas muito mesmo, essa pessoa cristã ter liberdade. Onde está a cura? A cura está em dizer, olha, sabe aquela pessoa, com todas aquelas dores, com todos aqueles traumas, eu preciso ter fé na morte. Eu morri. Quando a gente olha para a cruz, e aí tudo volta para a cruz, né? Eu olho para aquela pessoa que passou por tudo isso, por todas essas dores, e falo, essa pessoa morreu. Eu preciso ter fé nisso. Ela morreu. Eu experimento liberdade em Cristo Jesus. Aí fala, cara, e o seu estuprador, e o seu algoz, e aquela pessoa, e a sua família, as pessoas que te fizeram tanto mal, essa pessoa que morre, ela vai dizer, olha, eu amo, eu perdoo, e eu peço misericórdia de Deus. Alguém vai dizer, não é possível. Você está disfarçando, você está escondendo, isso é uma panela de pressão. E não é real. Essa morte é real. Porque ela fala, eu morri lá. Sim. Eu morri. Mas sou nova eu criatura. ressuscitei em Cristo Jesus. Essa vida aqui é outra, está falando com outra pessoa. É outra natureza. É outra mente. Mas peraí. E a sua mente... tão real que se a gente fosse imprimir, se fosse possível imprimir uma certidão de nascimento, né? Teria outra origem, né? Outra origem. E que no meu caso é São Bernardo do Campo, não estaria escrito céu, né? Celestial, nós somos celestiais. Você nasceu Exatamente. do céu. Se a gente imprimisse outro RG, exatamente, em filiação, não estaria mais Josué e Rosemary, né? Eu fico pensando, o apóstolo falando de dores, né? Como que Paulo, ele acaba de ser surrado com varas, com chicote, jogado numa prisão. Como é que o cara canta? Se eu estivesse no lugar dele, eu ia falar, vamos matar esse carcereiro. Não, quando eu sair daqui, ele me deu tanta paulada que quando sair daqui, eu vou matar esse cara. Ele acertou a minha orelha várias vezes e eu não fiz nada para ele, não tem nada a ver, eu estou sendo preso injustamente e tal. Mas Paulo não, Paulo e Silas estão ali cantando, adorando a Deus. Doeu, claro que dói, mas como é que esse cara fica em paz? Como é que ele tem liberdade? Porque ele morreu. Mas e os sentimentos, e as emoções? Então, ter fé na morte não significa negar que nós vamos ter emoções, sentimentos, mas todas as emoções, sentimentos, nossa alma, né? Eu creio que nós somos trinos, espírito, alma e corpo. Nós vamos encontrar sentido, equilíbrio e plenitude em Cristo. E a vida de Cristo vai preencher. A vida de Cristo preenche a alma, por exemplo, e entra uma paz que eu não sei, excede o entendimento humano. É um shalom que vem. Não é aquela paz que eu falo, cara, quando eu consegui tratar essa questão, que até hoje eu lembro, né? Imagina alguém que passou por um trauma de, sei lá, o cara botou uma arma, deu um tiro na cabeça do filho dele, na frente dele. Cara, ele vai ficar extremamente traumatizado, e isso, mesmo sendo cristão, vai dar uma lente, vai determinar comportamentos para a vida inteira. Talvez esse cara não vai conseguir ser livre, mas se ele olhar lá para a cruz, e essa morte é um processo de olhar para a cruz todo dia, é o que Paulo falou, eu levo comigo o morrer de Cristo,
constantemente para que a vida de Cristo se manifeste em minha carne mortal. Então ele falou, eu tenho que morrer. Né? E ele falou, e ele passou por muita coisa, né? Prisões, açoites, naufrágios e tudo mais. Você olha a história e você fala, cara, como é que esse cara vive? Como é que ele tem alegria? Então, assim, só a vida de Cristo. Eu tenho que ter fé na morte e eu tenho que ter fé na vida. O que é ter fé na vida? É entender o seguinte, agora é tudo pela vida de Cristo, não é mais por mim. Então, por exemplo, eu tenho um desafio na minha vida. Pode ser que esse desafio que veio de Deus, imagino que eu estou dando um contexto de desafio, veio de Deus, vai ser muito difícil para mim. Eu falo, não, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ter capacidade e tal, eu estou lutando com isso, com as minhas ansiedades e tal. Eu tenho que parar com isso. É impossível que eu faça. O que Deus pediu para mim fazer, a vida dele é que vai fazer em mim. Eu só tenho que ter fé na vida dele. E aí que Paulo falava, o mistério que estava oculto, né, desde muito antes, agora foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é que nos dá a esperança de ter uma vida gloriosa. Só Cristo em nós. Então, quando a gente vive essa vida de Cristo, eu paro de ter linearidade. Porque essa linearidade, como você falou, né, chega de regras, o irmão vai falar disso, a gente pensa assim, puxa, se eu fizer isso, eu vou ter aquilo. Não é assim, a vida cristã não é assim. Um pai cristão pode ensinar os filhos, e eu sei, muitos irmãos trabalham nessa questão, né, de família e tudo mais. A gente vai ler lá, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais velho, não se desviará dele. Quando a gente ensina os filhos, eles crescem e se desviam, dá uma crise. Nossa. Mas uma crise. E uma decepção contra Deus, né? Uma decepção contra Deus. De Deus, né? Mas veja a crise como é grande. A primeira pergunta de pais, onde eu errei? E aí fica rebuscando, de repente, já vi casais um contra o outro. A esposa falando, que errou foi você não foi um bom marido, presente, não sei o quê. Mas eu estava trabalhando e tal, não sei o quê. E o marido dizendo para ele, e você, que devia ser exemplo, você não fechava comigo, por isso que... Cara, isso é complicado entre o casal, é complicado com Deus, é complicado com tudo. E peraí, essa criança cresceu, vai fazer as suas escolhas diante de Deus, o Senhor vai se revelar, nós cremos, temos que orar e tal, mas não é essa linearidade toda, porque eu estava conversando esses dias com um irmão que ele tinha muita dificuldade com essa questão da linearidade, ele falou, sabe, mas tem questões, ele está falando de trabalho, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fui lá e deu tudo errado. Eu falei, mas quem disse que tinha que dar certo? Ele, mas toda a minha vida, ele falou, eu aprendi assim, né? Isso, eu estou orando e tal. Eu falei, cara, o segredo é Cristo em você. A vida de Cristo vai te levar para onde você talvez nem imagina. Então, eu me submeto a Cristo no trabalho. Senhor, se o Senhor quiser, eu irei, eu farei, eu negociarei. E se o Senhor não quiser, tá tudo bem. Se o Senhor quiser, eu vou ser elogiado. E eu não posso ficar orgulhoso com elogio. Mas se o Senhor quiser, eu vou passar fome. Passar fome, não. Aí não, onde já se viu o justo, né? Mendigar o pão. Não pode mendigar o pão. Mas Paulo falou isso, ele falou, eu posso ter abundância, eu posso passar fome. Eu posso ser elogiado, posso ser criticado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei, prometeu que vai estar com você o tempo todo e nós com ele. Mas é a vida dele. Eu falei, futuro. Como é que vai ser os meus planos? Cara, não tem mais plano. Qual é o plano? O plano é obedecer. O plano é Cristo. O plano é Cristo. Mas eu fui chamado para ser um líder. O que é liderança? Liderança é Cristo. É permitir que Cristo se levante em você e faça as obras através de você. E se ele fizesse, a gente conseguir obedecer, e para obedecer não ter que trabalhar na nossa carne, porque Paulo falou, eu esmurro meu corpo para que eu não venha a ser desaprovado. Então as disciplinas espirituais é para a carne, para a gente, porque tem gente que jejua para mudar Deus, né? Eu vou jejuar para caramba, Deus vai olhar e fala, cara, eu estou assim, impressionado com o seu jejum. Eu não ia fazer. Mas agora... Você já viu gente profetizar para Deus? Eu já vi muitas orações, Senhor, eu profetizo que... Eu fico pensando que Deus está impressionado com esse cara. Eu profetizo que vai acontecer isso. E Deus está lá em cima. Amém, eu concordo. Ou aquele também... vamos pedir para o máximo de pessoas orarem, porque a pessoa vai ser curada. Eu fico, pois é. Deus falando, com 300 eu ia curar, mas tinha 290 orando.
Pois é. Não vou curar. Então, Eu não fiz. É algumas lógicas que, se você para, não tem sentido, né? Por exemplo, falando de como essa verdade da vida de Cristo tem permeado, digamos assim, nosso relacionamento com Deus, a gente tem caminhado nisso. Por exemplo, santidade. Eu creio que santidade é um processo, né? Preciso afirmar isso, porque já li muitos livros sobre santidade e todos, não lembro de algum que tenha dito o contrário, todos dizem, olha, é um processo e tal, não sei o quê. Mas sabe, o problema da mentalidade de que é processo é assim, a pessoa acha que ela vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai se consagrar e ela vai ser mais santa. E um dia eu consigo fazer mais, eu vou ser mais santo. E um dia eu vou chegar naquele nível de santidade que Deus vai falar, agora sim eu posso usar você como instrumento e tal. Ou até agora sim eu posso te aceitar, né? Agora eu posso te aceitar. Agora eu vou ser digno dos dons, vou ser digno de alguma... Cara, não vai. E a Bíblia fala muito assim, simplesmente e profundamente que Cristo para nós é santificação. A santidade é Cristo. Eu não sou santo. Ele é santo. Eu recebi a vida de Cristo em mim. Se eu permitir que Cristo viva em mim, eu vou andar em santidade. Eu mudo o meu comportamento porque eu tenho que crer na morte. O meu homem velho foi morto na cruz. Então, como é que eu vou mudar o meu comportamento? Cruz para o homem velho. Creio na vida. Cristo é a minha santificação. A minha mente vai dizer o tempo todo, cara, mas você não merece, você não orou o suficiente, né? Imagina o pastor vai ministrar, por exemplo. Ele vai chegando no púlpito, a mente dele já está falando, você nem orou direito, você não preparou direito, você tinha que ser mais profundo. Ele já chega em crise com a carne, com a alma dele, bem condenado, e chega, Senhor, por misericórdia, não por mim, mas por essas pessoas aqui. Eu sei que eu sou pior do que elas, mas edifica aqui. Mas é uma crise, porque ele está achando que é um processo. Um dia eu vou ser tão santo, um dia eu vou ser tão consagrado. Porque tem o Salmo 24 que diz assim, Senhor, quem entrará na sua presença, seus santuários e tal? E o cara lê o Salmo 24, ele fala, quem é limpo de mão, puro de coração, esse vai merecer estar na presença. A linearidade, fala, então, quanto eu não tiver isso, mas eu não sou puro de mão, nem limpo de coração. O único que é puro e limpo e santo é Cristo, e ele me deu a santidade dele. É um pacote completo. Pum, você é santo. Não por obras, nem por atividade religiosa, disciplina no corpo. Você é santo porque ele deu a santidade. Agora, obviamente, como eu falo que é um processo no sentido que eu não conheço as dimensões dessa santidade. Quanto mais eu conhecer a Cristo, eu vou conhecer essas dimensões. Eu gosto do exemplo assim do casamento, porque quando eu me casei, né, 6 de dezembro de 2008, né, me casei em 2008, nesse dia, 6 de dezembro de 2008, um sábado, eu entro naquela igreja e eu entro num estado solteiro. Exatamente. Né? E aí eu chego ali e eu não entro num processo. Eu viro, né? Eu sou declarado. Plenamente né? casado. O governo e a autoridade ali religiosa, né? Então, diante dos homens, diante de Deus, me declarou. O dia que eu assinei aquele papel e foi declarado marido e mulher, já era. Casado. Marido. É isso aí. Então, o estado mudou completamente. Então, eu acho que é esse o grande ponto, né? Eu era um pecador condenado e fui declarado santo, justo, fui justificado, está pago. O estado mudou. Agora, de fato, eu não saio dali no dia 7 de dezembro sabendo ser marido plenamente. Agora é um processo de acessar. Mas eu só aprendo a ser marido plenamente crendo que já sou, né? Exatamente. É como quando a Bíblia diz, graça e paz os sejam multiplicados no pleno conhecimento de Cristo. Mas ele já me deu toda a graça, né? Da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. É que eu não conheço todo, eu tenho um processo para me conhecer. Mas já é. Mas já tenho. É. Então, essa coisa de Cristo em nós, de santidade em nós, de graça em nós, da presença dele e fazer tudo pela presença, é de fato o que deve ser o nosso foco.
Eu digo tudo mesmo, né? Estava conversando certa vez com um irmão, ele falou, cara, eu quero fazer uma canção para Deus. Né? Eu falei, eu acho que é uma boa ideia, mas eu tenho a impressão que você não vai conseguir. Que isso? Por quê? Porque Deus só aceita Cristo. Eu falo, então, legal. Deus fala, faz aí. Deus só vai aceitar o que o Espírito de Cristo faz através de nós. Falando de adoradores, né? Ele só aceita quem adora em espírito e em verdade. Esse espírito, óbvio, é só o Espírito de Deus e Espírito recriado que pode. Então logo não sou eu. Nenhuma obra eu posso, nem de adoração. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas aí eu tento fazer coisas para Deus. Falo, não, isso aqui eu vou fazer para Deus, ele vai se agradar. Ele não se agrada. Só o que Cristo fizer através de mim. Então, qual é o nosso grande alvo, o nosso grande objetivo? Render a Cristo. Isso é assim, e aí, tira um peso absurdo. E aí sai um elemento que para mim é o veneno, né? Então, quando você observa os discípulos, né? O que estava acontecendo o tempo inteiro entre eles, né? Competição. Né? E Isso aí você tira um elemento que é o fundamental para a competição, que é mérito. Exatamente. Sem medalha, não tem competição. Exatamente. E aí quando eu falo, foi Cristo que fez. Eu não tenho como pegar medalha. Foi Paulo, Cristo que fez. Foi Cristo falou, que fez. Eu trabalhei. Não, eu não. A graça. Lembra no meio. A graça. E é só a graça mesmo. As pessoas às vezes me perguntam, cara, qual é a sua visão? Assim, a minha visão é Cristo. Me render a Cristo, servir a Cristo. Aí você fala, não, mas ministerial, você não tem vontade de ter uma igreja grande? E eu falo, não sei. Se Cristo quiser que eu acompanhe 10 pessoas ou 10 mil pessoas, tanto faz. Porque se eu acompanhar 10 mil sem ele ter mandado, eu vou ficar tão frustrado quando chegar na frente dele. Eu falo, Senhor, eu fiz esse bolo de chocolate aqui a minha vida inteira. Ele fala, não gosto de chocolate. Eu gosto de bolo de morango. Gosto de bolo de morango. Poxa. Ele falou, inclusive eu mandei você fazer um bolo de morango e você ficou fazendo bolo de chocolate a vida inteira. E então, é o que ele quer. É o que ele manda. Sonhos, planos, projetos, seja o que for. Depende do que ele quer. Se ele quiser, ok, faremos. Se não quiser, não faremos. Mas essa coisa de encontrar a vida de Cristo é maravilhoso. E é para tudo. Por exemplo, aproximar-se um do outro em Cristo. Se nós não nos aproximarmos um do outro em Cristo, eu tenho usado muito isso para aconselhamento. Né? Porque assim, a gente vai falar com casais, especialmente casais que já têm vários anos de casado, aí a lista é grande, né? Olha, por que ela, por que ele, por que não sei o que e tal. E eu falo, claro, a gente precisa saber, nós podemos melhorar e devemos, né? É um processo constante, papel do homem, papel da mulher, posição, vida cristã, não sei o que, comunicação, vamos melhorar. Mas o grande problema é a gente ter expectativa no outro e não se aproximar em Cristo Jesus. Então, não interessa o que eu acho, não interessa o que eu sinto, é Cristo. Eu preciso me aproximar da minha esposa em Cristo e ela de mim em Cristo Jesus. Cristo precisa ser o centro, precisa preencher a nossa vida. Se Cristo preencher, acabou. É o que Bonhoeffer falava, né? A vida de comunhão. Existe inimizade sem Cristo. E sem Cristo, ou se eu olhar para outra pessoa na carne, eu vou ficar dizendo, poxa, eu espero que essa pessoa mude, e ela não muda, e ela vai ter expectativa comigo, eu também não mudo e tal. Mas muita gente fala assim, eu não consigo perdoar. Eu falo, e não consegue mesmo. Então, tá vendo, o senhor me entende? Eu falo, entendo, você não vai perdoar mesmo. Quem é que perdoa? Cristo. Quem é que ama? Cristo. Quem é que tem compaixão? Cristo. E qual o amor, de fato? É o amor de Cristo, porque o nosso amor não serve, a nossa compaixão não serve, os nossos sentimentos... Eu fui a um casamento e eu não ia fazer esse casamento, só fui e fiquei lá no fundo, aí um irmão que conhecia, um casal também me conhecia, vem aqui, fala uma palavra, sabe aquelas coisas que você fala, nossa, acharam aqui. Eu fui, falei, Deus, o que eu falo para o casal aqui? Casal de jovens, claro, apaixonados um pelo outro. E eu nunca tinha falado isso num casamento, mas no casamento deles eu falei, olha, eu vejo que vocês estão apaixonados um pelo outro, isso é maravilhoso, né? O amor e a paixão e tantas coisas, afinidades, e vocês estão aqui diante de Deus, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês.
o amor de vocês não é suficiente. Eles ficaram meio que olhando assim, puxa, no Puxa dia do vida. casamento, o pastor vai dizer isso, um dia abençoado, dizer que vai ser tudo jóia. Eu falei, isso vai falhar. Vai chegar um momento que não vai ser suficiente. Agora, tem um amor, e é Cristo. E esse amor já está dentro de vocês pelo Espírito Santo que foi dado, né? A Bíblia fala o amor é o Espírito de Deus dentro de nós, que isso vence tudo. Aí sim, esse amor é o 1 Coríntios 13. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não se vangloria, Não suspeita não mal. suspeita mal. Esse amor que as pessoas vão olhar e falar, isso é impossível. Não, é absolutamente possível. Porque é esse amor que vai vencer todas as coisas. Logo, se Cristo aproximar, unir, e se Cristo for o centro da vida de vocês, a vida de vocês está garantida. É Cristo. É Cristo. Então, Então essa coisa vai dele, permeando. por meio dele, E para ele são todas as coisas. Muito Nele bom. vivemos, nos movemos e E existimos. já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Isso aí. Obrigado, meu amigo. Que honra Alegria. recebê-lo aqui, ter você aqui com a gente. Amém, E você vai ter que Deus. voltar. Tem muita coisa ainda pra gente conversar. Ah, legal. Uma alegria. Tem muita coisa ainda na jornada pra gente conversar, mas obrigado mesmo. Isso aí. Não só por hoje, por esse Amém. papo, mas pela amizade, por esse tempo que nós temos estado juntos ali na Ticum. Tem sido muito bom, tem sido muito edificado mesmo. Amém. Glória a Obrigado, Deus. Douglas. Obrigado você que ficou nos ouvindo, você que ficou nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link e manda para alguém que o Espírito Santo colocar no seu coração. Alguém que Cristo quer que você comunique isso que você ouviu aqui. Eu gosto muito de falar isso. Não deixa nada parar em você, sabe? Que isso sempre que te abençoou, abençoe outras pessoas também. Então pega esse link, manda para alguém aí. Você que está assistindo, você que está nos ouvindo aqui também. E claro, deixa um comentário aqui. O que o Senhor ministrou no seu coração durante esse podcast. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.